Já são bem conhecidas essas narrativas onde você tem um personagem completamente responsável pelo desenvolvimento da trama por conta de um ambiente claustrofóbico. Filmes como Enterrado Vivo, Loki e Culpa são alguns dos que se aproveitaram desse formato. E o mesmo acontece em Oxigênio, uma produção francesa dirigida por Alexandre Aja, o mesmo de Alta Tensão e Predadores Assassinos. O filme nos apresenta uma mulher misteriosa, que acorda em uma câmara criogênica sem saber o seu nome ou por que está ali. Quando percebe que ela está presa e o nível do oxigênio fica cada vez mais baixo, ela precisa achar uma maneira de escapar. E o primeiro passo é descobrir a sua identidade. Como eu mencionei, esse é o tipo de filme que, por conta das limitações de espaço, depende completamente da atuação da protagonista, interpretada pela ótima Melanie Laurent, que você provavelmente conhece por Bastardos Inglórios como a Shoshana. Por estar nesse espaço confinado, ela precisa transmitir a jornada de emoções pela qual a protagonista precisa passar, indo do medo para a confusão e o choque por conta de algumas revelações, mas eu vou evitar entregar pontos importantes da trama. Mas não é como se apenas a atuação dela fosse capaz de sustentar o filme inteiro, o que em alguns casos até acontece, mas o trabalho de câmera aqui é competente o suficiente para não deixar a narrativa visual cansativa e repetitiva. Não é nada muito impressionante, sem contar que o uso de alguns jumpscares foi bem gratuito, como sempre são, mas no geral foi uma direção eficiente. E a sensata decisão de manter o foco na atuação facial e corporal da atriz. E esse é um filme com algumas sequências um pouco angustiantes nesse departamento, com o desespero da personagem para encontrar qualquer nova informação sobre aquela câmara criogênica. O filme tem uma primeira metade consistente em tom. Basicamente é um thriller de sobrevivência bem claustrofóbico e envolvente, na sua maior parte, mesmo que o enredo não seja tão esperto quanto ele imagina. Pode ser porque eu já estou bastante acostumado com histórias de ficção científica, mas há algumas reviravoltas ao longo do filme e algumas delas me pareceram bem óbvias. Mesmo considerando o previsível, eu gostei do desenvolvimento e a conclusão da obra, que na segunda metade acaba realmente entrando em um território muito mais de ficção científica. Para algumas pessoas isso pode ter sido um pouco aleatório, vindo do nada, mas se você aceitar a proposta e seguir em frente, talvez goste da solução final, que eu considerei simples, mas funcionou. O maior problema do enredo mesmo foram algumas inconsistências e conveniências da trama. Mas se você está ali mais pela atenção da primeira parte e a curiosidade do que pode acontecer na segunda, até dá para relevar. Oxigênio não é tão inteligente quanto ele poderia ser, mas ainda funciona para quem procura um thriller tenso e envolvente, com alguns elementos sutis de ficção científica que logo tornam-se, digamos, menos sutis. Outra produção divulgada pela Netflix um pouco antes de Oxigênio foi Passageiro Acidental, de Joe Penham, que dirigiu o filme de sobrevivência Arctic, estrelado por Mads Mikkelsen. Mas ele já tinha certa fama no YouTube com seu canal Mystery Guitar Man. Em Passageiro Acidental, os tripulantes de uma nave em missão a Marte são surpreendidos quando encontram um passageiro surpresa desacordado e escondido entre as instalações da nave. O problema é que todos os recursos da missão foram distribuídos para os 3 tripulantes iniciais e não são suficientes para o visitante. Sem combustível suficiente para realizar a missão e retornar de forma segura, todos correm contra o tempo para achar soluções capazes de manter os níveis de oxigênio e os diversos recursos da nave em harmonia. Com um elenco de rostos conhecidos como Anna Kendrick, Danielle Day-Kim e Toni Collette fazendo os tripulantes iniciais, temos Shamir Anderson como um engenheiro que diz ter desmaiado no meio do trabalho e acordado entre os circuitos da nave. Por conta das circunstâncias, é claro que a paranoia infesta o ambiente e além de terem que lidar com a dúvida sobre o visitante, eles têm os problemas do cotidiano, como alimentos limitados e manutenções obrigatórias. Visualmente, esse é um filme com uma fotografia bem limpa, mas infelizmente às vezes ela chega até um pouco a ser bem estéril, com uma representação realista, o que obriga o filme a depender do drama. E esse não é o melhor departamento dele. Mesmo tendo atores conhecidos, alguns muito bons, como a Toni Collette, que merecia ganhar aquele Oscar por causa de Hereditário, eles não parecem saber muito o que fazer com os personagens, que recebem aquele desenvolvimento preguiçoso de mencionar um familiar com quem tem enorme conexão, mas nunca vemos isso sendo desenvolvido. Então é como se eles estivessem pedindo para eu me emocionar com alguém dizendo nomes que eu nunca ouvi. O filme está cheio desses clichês e saídas fáceis do roteiro, mas essa é uma daquelas que sempre me faz revirar os olhos. E há outro problema superficial que tecnicamente não afeta o enredo, mas a forma como os tripulantes lidam com alguns dos problemas mostra que faltou uma pesquisa melhor na hora de fazer o filme. Eles não mandariam para o espaço alguém que sente tanto medo e enjoo fácil como alguns desses personagens. E por falar neles, temos primeiro a personagem de Collette, que faz a capitã Marina Barnett. Ela até tem o seu propósito no longa, servindo de ponte de comunicações não só entre os tripulantes, mas entre a nave e a torre de controle na Terra. Nós nunca chegamos a ver o outro lado da ligação, o que cria um outro suspense em cima das decisões da personagem, mas isso não acaba tendo qualquer peso no fim da história, então acho que foi apenas um corte no orçamento ou uma decisão criativa aleatória. O Dr. David Keane, interpretado por Daniel Day, também mostra o seu papel importante na nave, mesmo que ele não seja tão presente quanto as outras personagens. Shamir Anderson, fazendo o visitante Michael Adams, não parece ter um arco ou algo do tipo porque ele é o mesmo do início ao fim, mas quem menos se destaca por
positivamente a Anna Kendrick, que faz Zoe Levinson, uma jovem que basicamente diz ter entrado no programa para Marte porque não tinha algo melhor para fazer. Com uma motivação dessas, não dá para esperar muito do desenvolvimento da personagem, né? I applied to the HARP program because I thought it would be a funny story to be rejected by Hyperion. E ela deveria servir basicamente como a bússola moral do filme, mas ela não tem peso algum. E aí o longa tenta criar uma tensão sexual entre ela e o personagem de Anderson, que chega a render uma comédia não intencional bem vergonha alheia. Passageiro Acidental começa promissor, mas acaba sendo mais uma das várias produções de ficção científica que algum estúdio parece ter descartado no streaming porque não confiava o suficiente no material. Não é um filme ruim, longe disso, não é nada como Cloverfield Paradox, mas também não se esforça para ser mais do que apenas um drama espacial sem coragem de arriscar em qualquer aspecto. Oxigênio e Passageiro Acidental podem ser assistidos na Netflix, e se você gostou desse formato de crítica, deixe um comentário sobre quais produções você gostaria de ver por aqui e se quer ver mais críticas nesse estilo. Até a próxima, tchau!